Vamos continuar agora, gente, depois das apresentações. Vamos falar sobre o Thiago, vamos conversar um pouco sobre a história dele e tocar no assunto infância. A gente vai destrinchar um pouco de como que é essa jornada dele aqui na cidade, né? Uma breve explicação, porque pode ter possibilidade desses dois maravilhosos voltarem mais vezes, com certeza, para falar mais sobre a vida dele. Mas hoje a estrela do nosso programa aqui é ele, Thiagão, tá bom? Então, Tiagão, fala pra mim, cara, como é que foi sua infância na cidade? Conta um pouquinho de como se você nasceu aqui, como é que foi essa história. E aí a gente vai dando continuidade. O Vitinho também fica à vontade para falar sobre sua história. E aí a gente construir isso junto, tá bom? Beleza. Então, eu me considero de Olambra, nascido em Olambra, mas de fato eu não nasci. Eu nasci no Mato Grosso, Alta Floresta, e vim para cá com 2 anos de idade, né? Minha família, meus pais vieram para cá quando eu tinha 2 anos de idade, de 2 para 3 anos. Então, basicamente, assim, a minha infância, o que eu lembro é só aqui em Olambra. Meus amigos, né, estão todos aqui. E na minha cidade natal eu não retornei ainda, mas me considero um olambrense por causa disso. Cara, é muito interessante você trazer sobre o Mato Grosso, né? Então, você tem parentes lá, alguma coisa? Sim, ainda tenho parentes lá, no Mato Grosso, tanto na cidade natal quanto em outras cidades do Mato Grosso. É, mas, assim, na cidade natal mesmo, depois que eu nasci, nunca retornei pra lá. Mas tenho vontade um dia de conhecer lá. Como é que é o nome da cidade lá? É Alta Floresta. Alta Floresta. É isso. Se alguém de Alta Floresta, Quem dá um sabe seja salve. parente, É é parente do parente, ninguém Thiago. sabe. E você, Vitinho, conta pra nós. Eu tenho uma história bem parecida com isso. Minha família, de parte de mãe, ela é da Bahia. Minha mãe foi estudar em Goiânia e aí meu pai foi viajar para Goiânia para conhecer ela e tiveram lá. Então eu sou goiano, mas eu nunca voltei para Goiânia. Desde que eu nasci, assim, foram poucos meses e aí minha avó faleceu e tudo mais e acabei vindo para cá, para ficar com meu avô e tudo. Então me considero lambrense também de vida toda. Minha vida toda eu sou aqui de Olambra e a gente que é de Olambra, até um pouco mais jovem, ainda pegou aquela evolução da cidade, partindo de uma cidade bem rural e partindo para uma cidade bem urbana, com muitas casas, prédios e tudo mais. A gente agora tem prédios de 2 andares na cidade que não podia, tal. E é um lance que a gente foi visualizando ao decorrer que a gente foi envelhecendo, né? Sim, a cidade se desenvolveu muito e está se desenvolvendo bastante, né? Então é uma coisa interessante que você traz, Vitinho. Voltando aí no Tiagão, na sua história de jornada. Então, você veio com 2 anos pra cá, morou aqui na cidade, na área rural, certo? Isso, a gente quando mudou pra cá, meus pais logo se mudaram ali pro lado mais do Alegre, do bairro Alegre, né? Hoje bairro Alegre. Então, praticamente a minha infância foi tudo lá, naquela região do bairro Alegre, é onde é o Imigrantes agora, um pouco para Palmeirinha, esses lados aí. Você brincava por essas áreas, né? Brincar era uma aventura, né? Eu costumo dizer, porque criança em área rural, cara, era um parque de diversão. Ah, imagino. É uma infância que a gente não vai ter mais, né? Não, Sim, quer dizer, com muita dificuldade, porque antigamente, né, Thiago, que celular, não sei se Cara, nem tinha na não época. tinha, né? Eu lembro o primeiro celular assim, que meu pai teve era aquele tijolão que você Nokia. pegava, exatamente, pendurado assim na calça, que calça de chegava couro. caindo na calça. Então, assim, praticamente as nossas brincadeiras eram mais era jogar bola, era fazer alguma brincadeira, andar de bicicleta. E era assim, na Terra Betis, você Vermelha, jogou Betis, Betis? nossa, o Betis. beisebol brasileiro. Betis, Cara, beisebol, né? Betis, e assim, a gente tinha aquele contato com. Era tudo terra, então, cara, vivia descalço, sem a tampa do dedo. Não que quem viveu na cidade também possa ter uma infância parecida, mas eu digo que na área rural você tem um mundo ali, né? Tem toda a Sim, questão de contato com natureza. Eu falo não só aqui em Olambra, mas em outros lugares, em cidades maiores que têm áreas rurais maiores, é esse contato com a natureza, com o natural mesmo. Então, era muito legal.
E Muito legal. esse contato breve na sua infância meio que despertou alguma coisa, né, ao decorrer dos anos? Te interessou a seguir na área que você atua hoje? Cara, sim, na verdade, bem na infância eu tinha um desejo de ser arqueólogo. Que Eu legal. queria desvendar os Pô, dinossauros. cara, você falando isso me desperta uma coisa muito interessante. Desculpa te cortar, mas eu tô assistindo um podcast, olha, tô furando as paredes aqui, A quarta quarta parede. parede. Eu tô assistindo um podcast de debate entre o evolucionismo e o criacionismo, cara, muito Muito legal. interessante. Você fala de arqueologia, me vem. É um debate do Inteligência Limitada, sabe? Ah, Que Sei, ele sim. sei, é sei. muito Uhum. legal, só que é 10 horas de podcast. Então, tipo, E é é um tema muito realmente muito abrangente. abrangente e muito legal, porque os caras descem o cacete um no outro e aí. Vai, então, arqueólogo, desculpa. Então, cara, aí vontade na hora assim, de ser arqueólogo, de ir para as pirâmides, de tentar achar dinossauro, e aí fui crescendo, cara, fui tendo esse primeiro desejo, né, de infância, assim, e depois foi evoluindo. Depois disso eu tive vontade de ser aquele cientista maluco que sai com a biruta assim e tal, da galera. Com jaleco. Isso, você lembra a sua idade, mais ou menos, Chegão? Cara, posso falar aí num intervalo de 6 a 10 anos. Que massa. Que legal. Cara, e você já tinha essa vontade de ser arqueólogo. De arqueólogo, cara. Mas isso chegou pra você de algum jeito. Como é que chegou isso pra você? Tipo, arqueólogo. Porque assim, eu com 6 anos fazia ideia o que era psicologia, pra você ter ideia. Eu não fazia ideia. Também não. E eu acho que é muito legal você trazer arqueologia. Você viu isso aonde? Você consegue se lembrar de alguma coisa que fez você pensar nisso? Cara, eu acho que a maioria das influências veio de desenhos animados, principalmente desenhos que retratavam dinossauros. A gente assistia muito desenho do Jurassic Pica-Pau. Park. Jurassic Park, Indiana Jones. Bom contato, assim. Praticamente veio, então, toda por conta da influência dos desenhos animados, mas também por esse contato de natureza, de estar lá na parte rural, você tem muito contato com terra. Então, eu vivia achando moedas antigas, Que legal. Nossa, isso é muito legal, velho. pedrinhas que não eram preciosas, mas assim, que chamavam a atenção, ficava lá mexendo até achava. Então, praticamente veio dessas influências, assim, desse desejo de fazer arqueologia. Então, é legal a pergunta que o Vitão traz, porque faz a gente pensar como é que foi sua construção, assim, acadêmica, mas eu queria falar um pouquinho antes. Como é que foi a educação fundamental, o ensino médio? Como é que foi essa jornada da sua vida aí? Conta pra nós. Rapaz, aí a gente entra, assim, aí então, Legal, arqueologia, cientista maluco e tal. Fundamental ali, vai. Vamos pôr no fundamental. Mas um ponto interessante, depois a gente no futuro a gente conversa, Fica à a gente vai vontade. conectar, mas assim, sempre tive um despertar pela natureza, sempre gostava de estar na natureza, assim, na mata, Que massa. de observar. Pô, legal. Então, isso era uma coisa talvez que estava silenciosamente ali no desejo, mas é que eu nem... Tava plantado mesmo na sua cabeça desde pequeno. E que bom que você vivia num ambiente que era propício a você pelo menos conhecer um pouco, né? Você não tá tão distante daquela realidade. Exato. Foi um negócio que tudo proporcionou, todo o ambiente ali influenciou. Eu acredito que tenha influenciado no futuro. Cara, falando assim da parte de ensino fundamental e médio, eu sempre fui um aluno que teve problema na escola. Não problema no sentido de ser bagunceiro, etc e tal. Mas fui um aluno que sempre ficava viajando, sempre ficava pensando, era um pouco O mais... Einstein Não, que isso. tava pensando como que era dobra. É que assim, é bem curioso pensar que talvez, eu não sei se vocês vão concordar, mas o que eu vou dizer aqui, talvez também seja uma coisa que está na minha cabeça. Mas hoje a gente sabe e fala bastante sobre questões de TDAH, esse tipo de coisa. Sim. Eu não sei naquela época, mas assim, eu tinha muito um déficit de atenção, no sentido de que qualquer coisa que fosse mais interessante que estava sendo ensinado ali me prendia atenção. Então, teve um relato da professora uma vez que falou para minha mãe que o Thiago é um aluno bom e tal, mas se passar uma mosca perto dele, ele pensa creio eu que ele imagina que é um helicóptero e ele fica dando atenção para a mosca e tal. Então, assim, eu sempre tive um problema
com aprendizado na parte de ensino fundamental e médio. Assim, fiz reforço praticamente quase todas as séries. Antigamente a gente chamava de série, segunda série, terceira série. Cara, eu lembro que eu fiz reforço toda e eu odiava fazer reforço porque tinha que ficar estudando à tarde. Período da tarde. E era do período da manhã, cara. E eu sempre achava o pessoal do período da tarde tudo bagunceiro e tal. É sempre assim. Cara, e aí eu odiava fazer os reforços, mas Faz parte, Isso né? é um lance que às vezes a gente percebe como a escola não está pronta para receber a diversidade nesse aspecto. Perfeito. Porque o imaginário infantil, a criatividade, é algo que às vezes a gente perde ao decorrer dos anos para a gente se encaixar um pouco e ter um espaço na sociedade e não ser visto como estranho e ser produtivo. Às vezes a gente perde esse lance de você imaginar aquela música um helicóptero, mas a sua criatividade estava super aflorada, você estava num momento muito criativo da sua infância e tudo, e a escola poderia vir num caminho que incentivasse isso de uma forma educacional, sabe? Você não era um mau aluno, você tinha as suas questões que realmente é muito mais interessante na sua cabeça a mosquinha do que aprender a tabuada, sabe? Então, é coisas que a gente pode pegar na nossa realidade e transformar de um lado para um ótimo aluno. Não é que ele é mau aluno por É isso. legal você falar isso, porque esse olhar é muito do que a psicologia traz. Então, você tá já que você tá a fim de cursar, é muito essa questão, né? Tem uma tendência, né? Que é a tendência da gente achar um diagnóstico. Vem na cabeça porque a nossa sociedade geralmente gosta de colocar ali um rótulo, né? Mas eu vejo muito isso que você falou, não como TDAH, mas eu vejo isso como uma criatividade mesmo sua. Lógico, tem uma dificuldade aí por trás, mas além disso, você era um bom aluno. Olha que legal, né? Então, prossiga, meu amigo. a gente fazia, eu digo assim, bom aluno no sentido que também eu tive uma boa educação em casa. Então, meus pais sempre me pontuaram a importância do ensino, de estudar. Então, eu não era um aluno que ficava tirando 10, mas também me esforçava para não ficar com nota vermelha. Sim. Então, não tinha ali o básico, passou, beleza. Conseguiu. Conseguiu terminar. Isso, cara, foi assim... Isso eu separo por fases, né? Então, quem é mais antigo em Olambra vai lembrar, a gente era de primeira a quarta série, era estudado na Primaveras. Professor João, você pegou? Não peguei. Não Você pegou o pegou, professor né? João? João era legal demais. Eu peguei o professor João nessa fase. Não, eu não peguei. Se quiser mandar um abraço para essa galera, fica à vontade. Mandar um abraço para todo mundo aí das antigas, dos professores, talvez que possam estar assistindo. Mas aí eu costumo separar por fases, porque a partir da quinta série até a oitava, na minha época, era estudado no IP. Então, ali você tem um divisor de águas tanto na questão da idade, quanto na questão do ensino, né? Era um outro jeito de aprender. Então, na nossa época, tocava o sinal, você tinha que trocar de sala, todo mundo saía da sala, a escola inteira trocava. Pode crer. Que da hora. Eu não tive isso. Isso daí é muito coisa de faculdade, cara. Né? O professor tá na sala dele, tipo, de matemática, você ia até ele. Né? Isso, exatamente. Foda. E naquela época era assim. Então, e aí eram separadas as matérias e tal, né? E a questão da dificuldade em aprendizado também foi passado pro IP. Então, eu me recordo bem, assim, mesma coisa, fiz os Aí reforços. a gente já liga a lanterninha. Mas tudo bem. E então, aí fiz os reforços, né, acho que da quinta até a sétima série, algo assim. Mas você chegou a reprovar alguma série? Não. Cara, quase. Eu Quase fiz no final do ano, eu lembro até hoje, todo mundo estava indo, né, de férias e tal, e aí eu tive que fazer uma recuperação. Mas foi ali, ó, na risca, assim, aí deu pra passar. Mas nunca reprovei nenhuma série. Assim. Parabéns, velho. Repetiu? Parece muito que eu repeti, né? Eu passei tudo. Não, mas parabéns, porque não é fácil, né? Você vê, ele fala você traz a dificuldade, né? De concentração. Sim. E você traz aí essa luta constante em ter aí a nota. Então, deve ter sido uma fase, assim, complicada de, tipo, você ter que ir aí se esforçar muito, né? Então, parabéns. Tem que parabenizar a nossa convidada aí, né? E depois dessa fase, né? Você tem alguma coisa a pontuar? Você acha que ele pode continuar? Acho que prosseguir. Então,
Ensino médio, garoto. Cara, Grande ensino momento. médio. Ensino Ensino médio, médio, legal. ensino médio acho que é Energia, flor da pé. eu acho que ensino médio também é acho que todas as fases, é lógico que criança, adolescente, você talvez não tenha essa percepção ainda. Mas acho que olhando agora para trás, todas as fases eram muito legais. Uhum. Por mais que existiam dificuldades, né, momentos tensos, mas eram fases boas, né? E o ensino médio não deixou, não fica para trás nisso, né? De novo, você está num período ali de mudanças, né? Então, foram 3 anos, né? E a sua dificuldade lá também, você percebeu ou não? Também, mas eu percebi que em mim eu tive mais um senso de consciência, de que, cara, realmente é importante. Agora lascou, agora precisa. Não, É agora um momento puxado, Mas assim, também era naquela coisa, né? Fazia para passar. E acho que assim, a ficha realmente caiu quando eu comecei a fazer a faculdade, mas aí a gente chega lá. Ah, mas tá quase também, né? E assim, no ensino médio foi tranquilo, cara. Assim, foi uma fase que eu fiz bastante amigos, assim, amigos que ainda bem que até hoje tenho contato. Fazem parte aí, né? Fazem parte. Era um momento da minha vida então que eu estava numa transição, aprendendo a tocar violão. Então Pô, a gente Cara, esqueci de apresentar ele falando que ele é músico também, cara. Cara, é tudo, ele é uma gaita. Esqueci desse detalhe maravilhoso. Ele Você aprendeu no ensino médio. do ensino fundamental para o médio, meados da sétima série aí em diante, né? Então isso é um marco nessas suas fases, né, querendo ou não. Sim, e eu lembro perfeitamente que assim, a gente, logo no primeiro ano, novatão no ensino médio, né? A gente levava os violões para tocar no intervalo. Foi lá que também conheci outras pessoas que também estavam aprendendo a tocar violão. Eu posso citar o Giovanni, Lucas Nunes, Cristiano Japa, e aí vai, né? Um abraço para vocês, galera. Um abraço aí, galera, para vocês. E eles vão recordar também nessa época. Então a gente levava o violão, e era engraçado assim que por morar em área rural, a gente pegava ônibus para ir, né? E meu ônibus era o único ônibus que atrasava para chegar. Então quando eu chegava na Embrantina, eu estudava à tarde, não tinha o horário da manhã. Então, era só à tarde ou à noite. E quando eu chegava atrasado, todo mundo já estava na sala, e aí a gente tinha que deixar o violão na diretoria. E aí eu chegava lá e eu via os violões todos lá parados, eu falei, bom, fulano chegou. Já sabe quem tá ali, já né? sabe Pelo violão. pelo violão, cara. Tá vendo? Cara, e uma coisa que, assim, me chamou a atenção, que eu percebi, né? Você fala com muita felicidade do ensino médio, né? É uma fase que você gosta, você gostou muito. Cara, foi uma fase que eu gostei. Eu acho que eu vivi bons momentos ali na Brantina, estudando à tarde, e assim, teve um momento, igual eu falei, assim, acho que é nessa fase da vida, a gente tá falando aí de 14 a 17 anos, né? É uma fase bem conturbada para todo mundo, mas mesmo assim foi uma vivência muito boa. Eu tenho comigo isso, né? Isso é muito legal, porque o ensino fundamental, ele realmente traz o fundamento, assim, meio que básico da vida, e contas e tudo, mas aí você chega no ensino médio, que é uma parte de socialização, você cria o senso crítico, é um momento que você vai criando um caráter seu mesmo, você cria sua personalidade. E lá dentro você se encontrar com outros amigos pela música, seja o que for, é muito legal. Eu acho o ensino médio um momento muito importante para a vida de toda pessoa que sai de lá. Ela cria a sua identidade, sua tribo, e ela aprende a conviver com realmente outras tribos também. Esse lance de você aprender a ter tocado e tal, eu acho que abriu o leque para você, além de pessoas que tocavam, pessoas que não tocavam, mas se interessavam pelo som, porque a música também é outro tipo de socialização muito legal. Então eu acho que realmente o ensino médio é um dos anos mais legais, assim, é um momento que traz muita alegria. Tá sendo legal pra você? Tá sendo muito triste, tá acabando agora, sabe? Porque agora falta um mês e aí acabou para sempre, né? O ensino médio é das poucas coisas que a gente não pode voltar, assim, fundamental. A faculdade você pode refazer outras coisas na mesma faculdade, mas o fundamental e o médio é ali, né? E é o momento que você passa nos corredores quando tem uma quermesse de escola, tal, que você lembra de muitos negócios. Bons momentos. Cara, teve uma vez que a gente estava fazendo um projeto lá um trabalho no ensino médio, acho que foi o primeiro ano. O pessoal vai lembrar, é uma máscara, cara, de gesso e tal.
Também fiz. Putz, cara, era prova Da de hora. artes e, cara, Eu não lembro de ter feito isso, não. foi, deu pra falar, assim, Passava todo mundo aqui. procurando gesso aí, um material de gesso que você colocava assim, fazendo, moldando, né, e tal. E aí teve um outro trabalho que a gente tava fazendo com argila, e aí o pessoal brincando lá, bagunçando, na verdade, tacou na parede, cara, ficou uma mancha. E esses dias tava essa mancha lá, até um tempo atrás, quando eu fui lá, eu falei, nossa, essa mancha Parte da história, foi mancha parte de da história, argila. né? Mancha de argila. Que foda, E mano. você Isso é da hora. reencontrar com as pessoas na rua e lembrar disso, tipo, o próprio professor, ele... No fundamental, a gente tem uma visão do professor que ele é muito o chefe da sala. No ensino médio, ele já é seu amigo, né? Você mais acaba parceiro, né? saindo com o cara mesmo, assim, tal, com a professora, e é muito legal. Você convive com ele A mesmo. parte do professor também, tanto no fundamental, eu lembro de todos, praticamente, e no ensino médio. E aí, no momento ali, pô, você fala, não gosto de professor e tal, por causa disso. Mas depois, cara, que você sai, às vezes depois que você atinge uma certa maturidade, você consegue perceber a importância que ele é. Sim. Depois você começa a trocar ideia de, não como uma posição de aluno e professor, mas de pessoas, assim, né? Trocar Sim. experiências, de falar da coisa. E eu acho acho que também é muito por conta de como é o sistema educacional mesmo, né? Da gente olhar esse figura de superioridade, muitas vezes autoritária, A que dá forma medo, que é né, construída É a sala, construído né? isso. O professor tá na frente E eu os acho outros que atrás. com o tempo isso vai Na se frente. quebrando, Uhum. né? Eu acho que a tendência é ir se quebrando e eu acho que o ensino médio traz uma maturidade até pra gente de começar a enxergar essa pessoa como pessoa mesmo, né? Acho que no Uhum. fundamental a gente ainda está desenvolvendo um pouco essa imagem, né? Dissociar aí o professor do ser humano. Porque eu lembro que no fim do Fundamental 2, lá no 8º, 9º ano, aí sim eu já era amigo dos professores, a gente conseguia ter uma conversa sobre outras coisas além de escola. Mas até antes, assim, Fundamental 1, início do Fundamental 2, a gente tem uma visão de, opa, deixa eu tratar ele com muito respeito, porque senão ele vai tirar minha nota, ele não vai gostar de mim, e outras coisas, sabe? E ele é um grande amigo, na verdade. É muito legal. Na verdade, ele está ali para ensinar. Na verdade, assim, toda a questão da educação, no caso, era assim, pô, tá lá para estudar também. Você tem uma obrigação disso, né, a estudar. Uhum. Então, assim, óbvio que quando você está com os amigos e tal, tem aquela baguncinha, mas, cara, assim, no fundamental você está ali, tanto fundamental médio, você está ali para estudar. Vamos então dar um passo à frente dessa jornada histórica maravilhosa da nossa estrela da noite. Destrinchando a minha vida. Não, hoje, tipo assim, toma cuidado com o que Por você vai trás falar das hoje. coisas de Tiago Lobo. Mas é legal, é legal. Aqui a gente tem uma responsabilidade do que a gente fala, isso é importante sempre falar. Porém, é uma delícia, né, a gente conhecer a história dos Sim. outros. Eu acho que é muito legal. Eu acho que entra no mundo acadêmico agora. Ou tem alguma coisa que você pontua na passagem aí? O processo de você entrar no ensino superior. Como é que foi isso? Já dando dica aí pro Vitão. Cara, foi assim, eu fico muito feliz em poder compartilhar, pode ser assim, na minha situação, foi o que aconteceu comigo, mas pode ser que quem esteja ouvindo isso, ou futuramente vai ouvir, se enquadre nessa situação também, né? Não é uma regra na vida, mas, assim, a transição foi muito interessante. Eu, no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar. Então, eu fiz o Jovem Aprendiz, APB. Maravilhoso. Eu E trabalhei aí- lá, Tiagão. Ah, você trabalhou? Trabalhei no EPB, como voluntário. Legal. E não, é um programa sensacional porque através do programa Jovem Aprendiz eu consegui entrar no VEM, era aqui em Olambra. Pô, que legal. E aí eu trabalhava pela manhã, era das 7 às 11, aí eu voltava para casa, tomava um banho e ia para a escola, para Adrentina. Aí estudava da 1 até as 5h30. E aí eu consegui conciliar, só que no último ano, com 17 anos, acho que acabava o contrato ali do Jovem Aprendiz, 17 para 18 anos, e aí eu não consegui. Aí encerrou seu contrato. Aí foi um momento interessante porque foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalho, então trabalho registrado, né? Uma experiência boa para você. Com 14, 15 anos, né? Carteira de registro. Então eu comecei a trabalhar desde cedo também. E aí, depois que venceu o contrato, o pessoal lá do VENEM chamou para uma reunião e falou, olha,
tem interesse em continuar com a gente? Nossa, Caraca, legal. velho. Só que daí eu precisei mudar para noite, no último ano do ensino médio. E aí eu mudei pra Mas noite. isso, como é que isso te afetou? Não afetou, assim, afetou no sentido de mudar a rotina. Aí eu tive que trabalhar o dia todo e estudar à noite. Sim, você quer dizer que não foi uma coisa ruim, então? Não, de maneira nenhuma. Assim, o pessoal tinha muito aquela questão, pô, o pessoal ensino à noite é ruim e tal. Não é assim, à noite você vai ter mais pessoas que estão naquela situação de trabalhou o dia inteiro, já não querem bagunçar tanto. Tinha os bagunceiros e tal, mas Sempre tem. assim, a pessoa já está naquela vibe, pô, trabalhei o dia todo, eu quero aqui estudar, ficar mais de boa. E o pessoal tinha essa fama de que à noite, aí tinha a questão também do EJA à noite, então via muito que o pessoal também quer mais, o pessoal também quer estudar, mas nada a ver. Mas é um preconceito, né? Eu acredito que às vezes é um pensamento São errado, gerações, né? né? Porque às vezes tem gerações que modificam no período da noite, tem outras que já eram mais responsa, então são momentos de cada um, A né? noite era legal pra caramba, assim, também. É igual eu falei, à tarde tinha muito mais, assim, pessoas que estavam vindo do ensino médio, do ensino fundamental pro médio. Então, Uhum. à noite não, já eram pessoas talvez mais adultas, né? Pessoas que Então, você trabalhou ali no Velling, você teve contato aí com muito do desenvolvimento da cidade também, né? Econômico, eu Sim, falo assim, porque eu acho que o Velling é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico aí da venda de flores, né? E distribuição também, né? Então, sim, ali é óbvio que é muito mais antigo, mas ali eu pude presenciar momentos históricos, né, na cooperativa, que assim, momentos únicos e eu consegui, ainda deu tempo de presenciar pô, esses cara, então momentos. fica o convite para você. Eu tenho aí uma ideia de trazer pessoas do Velling para conversar. Muito bom saber que você trabalhou e fica o uhum. convite para você apresentar comigo outro dia. Opa, então vamos que vamos. Legal. E aí, continuando a trajetória aí até chegar no ensino médio, cara, assim, eu falo que foi muito bom para mim, porque assim, eu prestei alguns vestibulares, não era muito bom na questão do vestibular também, mas eu não saí do ensino médio e já fui para uma faculdade. Eu dei um tempo, se eu não me engano, eu fiquei 3 anos parado Mas total. aí você saiu do Velling? Não, continuei trabalhando, Ah, continuei tocando. então você não tá Tava parado não, parado, meu amigo. Não, parado no sentido, Não, assim, entendi. corre não De parou, estudo, assim. de né? estudo. Mas, assim, eu fui viver outras coisas. Fui tirar minha carteira, nesse período eu tirei minha carteira de habilitação, vivi outras experiências de vida. Então, assim, foi um momento em que eu saí do ensino médio com aquela preocupação por começar a faculdade. Mas aí eu olhei para mim e falei, não, quer saber? Eu vou me encontrar, vou dar um time. E aí eu realmente depois, assim, quando eu converso com pessoas que estão nessa fase, eu falo, se você não tem absolutamente certeza do que você quer, porque tem gente que tem Uhum. certeza. Fala, dá um time. Você não precisa, não é questão de tempo, se eu não começar a fazer faculdade agora, eu vou me formar com X anos, até tá. Não, cara, dá um time, vai pensar, vai trabalhar, vai tirar a carta, geralmente é nesse período que você está tirando a carteira de habilitação. Então vai se desenvolver. Aí depois com calma, depois você absorve e depois você começa. Eu falo assim, por mim, você comigo. Muito legal você falar isso, porque eu acredito que é uma das escolhas mais legais de se ter. Porque a sociedade meio que impõe essa alavancada aí do ensino médio para a academia, mas eu acho que o interessante seria esse tempo para carta, cara. Então, eu defendo muito essa pausa, um ano aí, esse um ano, 2 anos, 3 anos. Necessário, cara. A gente tem uma vida tão longa pela frente aí, né? Sim. Então, a academia às vezes pressiona muito a gente, né? E outra, assim, até conversando com um amigo sobre essa questão da educação, dos processos e tal. Inclusive, assim, na faculdade eu presenciei amigos, pessoas que começaram o curso e chegou na metade e final descobriram que não era o que elas queriam. Então, pô, você perdeu um tempo, pessoas que, assim, recém saiu do ensino médio já vem de uma faculdade. Então, assim, perderam o tempo, chegou lá na frente, aí tem que terminar, porque você vai parar, né, no final, praticamente. Então, se eu pudesse falar e dar um conselho, se você não tem absolutamente a certeza,
vai pensar, vai fazer outra coisa. E aí, falando com esse amigo, a gente estava conversando o seguinte, cara, que legal seria se a pessoa primeiro conseguisse um trabalho, e dentro desse trabalho a pessoa se encontra, e aí sim, agora, pô, vou fazer uma faculdade porque eu me encontrei nisso, e aí você tem muito mais certeza do que fazer lá na frente. Porque entra aquela coisa, né? Você vai sem objetivo, às vezes você pensa, pô, é aquela fase da vida, né? Primeiro você estuda, depois você vai forma no ensino médio, depois você começa a fazer faculdade, depois, sabe? São fases que às vezes você vai, não, quando chegar naquela fase, acho que eu vou fazer. Quando chegar naquela fase, você vai criando expectativas. Você vai jogando pra pra você viu a próxima vida inteira foi, né? Vai jogando pra próxima fase. E claro, nada é perdido. Aí Não. também entra numa questão que, tipo, se for uma pessoa que pensa nesse sentido, nada é conhecimento perdido. E nunca é tarde para estudar Nunca também. é tarde. É muito legal você ver pessoas mais velhas que estão entrando fazendo vestibular, fazendo faculdade, Cara, que se encontraram, elas estão fazendo outra faculdade. E aí eu falo pela minha mãe, cara. Você acredita que a minha mãe começou a fazer faculdade esse ano? Do que ela tá legal. fazendo? Educação física. Olha que legal. Uau! Ela tem 50 e poucos anos. Né? Parabéns, Pô, olha, parabéns. É muito bacana, cara. Então. Vejo, tipo assim, pessoas da cidade, na psicologia mesmo, que agora eu tô terminando aí o curso, eu também vejo muitas pessoas mais velhas fazendo, eu acho isso A mãe sensacional. do meu professor acabou de se formar com 60 anos assim, em psicologia. Muito legal isso. Demais, gente. Você sabe que antes de fazer a engenharia ambiental, eu tive vontade de fazer psicologia, cara. Olha aí, estamos aqui com 3 pessoas que já pensaram em algum momento. Umas estão fazendo, umas podem fazer, outras já Cara, pensam. sabe por que eu não fiz psicologia? Porque eu pensei assim, cara, psicologia, queira ou não, você tem que estudar bastante, você tem que ler muito, ler bastante referências. E eu acredito, não sei. E eu falei assim, cara, eu sou uma pessoa que eu tô lendo aqui, e de repente, cara, eu viajei, eu preciso voltar de novo. E aí eu falei, putz, eu vou dançar nessa, né? Porque eu tenho um processo de leitura muito lento. Você teve um tempo para pensar muito nisso, né? 3 anos, aí... É ótimo você ter tido a oportunidade de dar uma segurada, porque é o momento que você tá realmente, pô, vou fazer psicologia aí, pô. Não, mas chega lá. conclui. Tipo, então você desistiu da psicologia, você pensou assim, vou ter que ler muito, que mais? Não que seja um problema ler, mas assim... Focar naquilo certo que você ia ter eu achei, na minha cabeça, na época, eu não sei se é isso de fato, mas, cara, assim, é muita leitura. E eu sou uma pessoa que tem um problema, porque quando eu estou lendo, eu vou muito devagar. Eu estou lendo, eu gosto de voltar. Eu também sou assim, e, mas... assim, cara, aí eu falei, putz, não vou dar conta. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu penso assim, você ia se dar bem, na minha visão, porque eu acredito que você tem um perfil muito, assim, acolhedor, sensível, que é o que a gente precisa na área da psicologia, né? Você é um cara amigável, então, para fazer vínculo com o paciente seria maravilhoso. Mas, assim, o que te fez aí, então, escolher engenharia ambiental? E o que é, né? Porque, para mim, engenharia ambiental é uma coisa, assim, muito difícil de estudar. Eu nunca tinha ouvido falar. O que é isso? Você vai construir uma árvore, tá ligado? Meu pessoal fala que a gente abraça a árvore, porque tem um procedimento, e de fato, tem um Vocês são procedimento. natureba na academia. Não, mais ou menos, assim. Mas o pessoal fala que a gente abraça a árvore porque tem um procedimento, quando você está fazendo um determinado tipo de estudo, que é você pega uma medição do tronco da árvore, da árvore isolada ou da vegetação que você está identificando. Aí você tem que pegar uma fita métrica e fazer... Medir a volta dele, né? Você tem que abraçar. Se tiver, se for uma coisa mais tranquila, você faz isso, mas senão você tem que ir lá, passar tudo e tal. É igual a academia, né? O cara vai pegar as medidas, tem que abraçar também. Mas tem essa coisa, o pessoal que fala que estuda engenharia elétrica conserta chuveiro, engenharia ambiental abraça árvore. Sempre tem as frases estereotipadas. Eu acho assim que eu me identifiquei num momento assim, falar, eu parei, olhei pra mim, não, eu gosto de natureza. Aí eu fui, na verdade, antes também disso, eu queria fazer biologia, eu falei com o professor, na brincadeira, ele falou, cara, não faz isso com essa vida, não. Biologia? Biologia. Aí eu peguei e falei, pô, então, não vai falando na brincadeira, mas tá. Aí você sentiu um fundinho de veracidade. O cara é mais velho e tal. E aí eu encontrei, então, a engenharia ambiental.
eu tinha muita, não facilidade, mas eu compreendi muito bem a questão de cálculo. Então eu falei, vou juntar a natureza que eu gosto com cálculo que eu consigo entender um pouquinho. Ela é um curso que abrange tanto humanas quanto exatas, então? Abrange Biológica, tá? completamente. Eu falo que é um curso multidisciplinar. Que bom. Assim, os primeiros 2 anos é pauleira, de fato. Você vai aprender muito superficial alguns assuntos como programação, desenho técnico, cálculo. Você vai aprender desde o 1 até o 4 e assim por diante. Física do 1 a 4, química. Ave Maria. Os 2 anos e meio, 3 anos, assim, são pauleira mesmo. Aí depois você começa a entrar em assuntos mais específicos, né, Da área, né? da área. E eu acredito, assim, que é um movimento da engenharia, posso estar errado, mas, assim, você faz os primeiros anos com, assim, engenharia civil ou não? Sim, é a mesma base, é a mesma mesclado, né? base. Tanto é que na minha turma, a gente fazia aula com o pessoal da engenharia de alimentos. E alimento, engenharia química, Pode tem crer, muito, né? Tudo. Civil, né? Então, é a mesma base, O né? ambiente de cálculo é muito próximo, então. Tipo, vocês A base é a têm mesma, né? Assim. os formatos assim, e aí vai inferir determinadas áreas, né? Isso. É legal você estar falando sobre isso, porque às vezes as pessoas podem se identificar com a área, né? Então, acho que você traz uma coisa que é muito importante na juventude, que é repertório, que é uma coisa que a gente não tem, ou tem muito pouco. A gente conhece profissões básicas, né? Exatamente. Medicina, médico, eu quero ser, enfim, engenheiro aí, você já remete ao civil na hora, né? Uhum. Engenheiro Tem civil, essa. sempre na hora o engenheiro civil. E aí, enfim, isso traz um repertório muito legal, bacana, para esse jovem que está, às vezes, desesperado. E é essa fala aí que a gente está construindo. E eu queria saber aí, nessa construção, né? Você se interessou, você foi falando pra gente, mas o que faz você, então, ter certeza que essa é a sua área? E como que foi aí essa jornada aí na faculdade? Qual faculdade você cursou? Como é que foi para entrar? Conta essa história aí pra gente. Cara, para entrar, eu estudei na FAGE, hoje é Unifage, mudou, acho que é Sim, Unifage ainda. eu tô lá, Tá lá. né? Tô terminando lá. Eu também acho que eu vou entrar lá. Eu fui tão, assim, descabeçado que eu coloquei lá que eu queria fazer engenharia florestal, né? Confundi o curso na hora lá, aí era engenharia ambiental, coloquei florestal. Desculpa a pergunta, a diferença é o quê? Um abrange mais um lado, o outro é mais aberto? Isso, o engenheiro florestal, ele é focado mais na questão florestal, das árvores, questão de árvores, um especialista nessa área. A engenharia ambiental, ela abrange muito mais campos, no sentido de que o nosso ambiente é o nosso entorno. Uhum. Então, não é só a questão de vegetação, a gente tem trabalhos com indústrias, empresas, Eu acho que entra também na questão da formação da cidade também, ou não? também, muito envolve estar lá, porque é um dos primeiros pilares. A gente fala assim, engenharia ambiental. Imagina uma situação que tem uma vegetação ou um descampado. Uhum. E aí uma empresa chega para você e fala assim, eu quero construir aqui, né? Quero me instalar aqui. Um dos primeiros, se não o primeiro, é o engenheiro ambiental que tem que estar indo a campo. Tem que fazer todos os estudos. E aí, para essa empresa poder instalar. Então, além de você fazer todo o estudo para autorizar essa empresa a instalar, você faz o estudo e leva para o órgão ambiental competente que dá autorização para ela poder se instalar. E aí, depois disso, dependendo da empresa, você tem que ter uma licença dela para ela poder operar ali. Na licença tem todas as diretrizes para operar. Então, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a poluição, para onde está o serviço. Então, tem toda uma série que o engenheiro ambiental tem que atuar. Uhum. Então, é um dos primeiros. Muito legal, velho. É mais, dependendo do projeto, grandes projetos, o engenheiro ambiental ele é um gestor. Ele é o cara que vai unir diversas áreas do conhecimento. Então, assim, vamos imaginar agora um cenário que vai construir um aeroporto. É uma obra de grande porte. Então, você tem que fazer um documento bem extenso de estudos, e aí lá você tem que ter um laudo de um biólogo, você tem que ter um laudo de E esse documento é quase como uma pesquisa acadêmica, quase Verdade. todo o projeto. Realmente. Porque você está falando para mim que que você tem que fazer uma pesquisa multidisciplinar, quase.
Caraca, velho. É seguro você construir esse aeroporto, né? Tipo, o bioma desse lugar vai ser capaz de você construir. Nesse caso do aeroporto, os outros, assim, é mais tranquilo. Mas no caso do aeroporto, cara, aeroporto, porto de navio, portos, né? E trilhas de trem e tal, ferrovia, são obras de grande porte. De fato, tem um documento chamado EIA-RIMA. O EIA é esse estudo mais completo. Cara, aí você tem que ter laudo de geólogo, de engenheiro civil, biólogo. Então, se o empresário ou a instituição te contrata como gestor, você é o cara que vai juntar tudo. Vai pegar, vai colocar em ordem, deixar tudo certinho. E aí, esse relatório de tão extenso que obrigatoriamente você tem que fazer esse estudo extenso, você tem que fazer um RIMA, que é um relatório que você vai colocar de uma maneira que qualquer pessoa entenda. Bacana isso. Então, Você é obrigatório. ele Isso, para exatamente. Se você não é da área, você quer ler o relatório desse projeto, aí você consegue uma linguagem mais acessível. Porque o outro estudo é um estudo muito mais técnico, voltado para a técnica. Legal, e aí ainda não esquece de contar a sua trajetória, mas já que a gente entrou nesse assunto muito legal, para não falar outra coisa. Mas, cara, Olambra tem muito a ver com a área. Então, tipo assim, e aí eu tô falando agora da área turística, né? E aí, como que você vê sua área de atuação aí, sua faculdade, qual a relação que tem com o turismo de Olambra, que é um turismo focado aí em muitas construções, em muitas plantações, né? Eu estou falando do Campo de Flores, mas estou falando também dessas construções típicas, né? Como é que sua área está relacionada com isso? Cara, Olambra, eu costumo dizer que é uma cidade tão incrível que você consegue, executando as atividades corretas, se tornar um modelo para outras cidades e para outros locais. Por quê? Olambra, ela é pequena, em tamanho, né, grande diversidade. Então, você tem produtores de flores, você tem outros produtores da agricultura, você tem a questão turística, você tem a questão de ser um lugar atrativo. Então, a minha área casa completamente com Olambra, no sentido de que se a gente fizer algo pensado, certo, desde o início, você não vai ter problema no futuro. O que acontece nas grandes cidades, São Paulo, outras cidades, né? Eles vão crescendo sem estrutura, vão empurrando com a barriga, e aí quando chega no futuro, colapsa. Isso é um e aí não tem como arrumar. Isso é um excelente toque que você deu, que é quando tem uma precaução, o pessoal que estuda, que está a fim de realmente resolver o problema desde o princípio, não se acumula e vai ficando grandes problemas. Uma cidade pequena tem essa vantagem, né? A gente consegue, se pega desde o princípio da base e você vai resolvendo. A gente está no momento agora de muita migração, vamos dizer, a cidade está crescendo populacionalmente. A gente tem bairros que era pequeno, tipo Imigrantes, que era muita cana, então agora é gigante. É o maior, né, da cidade. E aí a gente nota até alguns problemas em algumas outras áreas, tipo, a gente está tendo diversas construções de condomínio, que de certa forma, se ele não for construído da forma adequada e tudo, uma cidade que é pequena, sem problemas, ele vai ocasionar vários colapsos, tipo na água, tanto na infraestrutura de energia. Então é um lance que talvez um gestor ambiental e muitas outras áreas tem que estar inserido nisso, né? Se você for crescer a cidade, você tem que ter os primeiros passos, né? Você vê se está adequado para poder expandir. Exatamente, né? Você tem que estar atento com o começo. Tem que ser feito. Isso, assim, é fundamental. Tem que ser feito os estudos, porque, por mais que seja pequeno, a gente tem uma capacidade. O ambiente tem uma capacidade ali que ele consegue oferecer de serviços ambientais, assim, entre aspas, né? Mas tem uma capacidade. Você não pode fazer algo descontroladamente sem pensar, sem juntar todo mundo e falar, olha, a gente precisa de uma solução. A nossa região é uma região muito crítica em vegetação, não só em Olambra, eu estou falando num complexo de região. Nossa região. 0,19, assim, vamos dizer, né? A região. É um índice, assim, né?
É um índice muito crítico, assim. Então, a questão hídrica, tem outros assuntos do caso, né? Mas, assim, que torna a região crítica. Mas, de fato, tem que ter uma visão sustentável. E isso dá para fazer. Não é que, tipo assim, não é aquela questão que o pessoal fala, mas então não pode fazer mais nada. Não, você pode fazer. Mas desde que tenha um plano, a gente fala muito na compensação. Então, assim, toda a vegetação que ela é suprimida, você tem que obrigatoriamente fazer uma compensação. Ótimo. Ou seja, se eu não me engano, aqui está 2 vezes a área que você suprimiu, você tem que plantar. Então, Ótimo. Aí a gente procura uma nascente, algo que vai... E aí você vai casando, né? Os benefícios. Então, vou recuperar, vou plantar árvores numa nascente que vai abastecer o município. Então, são estratégias que os empreendedores, né? Quem tem essa demanda de trabalho, pode estar atento. Primeiro, cara, faz um estudo, avalia, procura o equilíbrio ambiental, a sustentabilidade e aí executa. Ótimo. Né? Perfeito. Eu acho que, cara, legal sua área demais. Casa muito com o que a gente vive. Eu imaginei isso, de verdade, imaginei muito. E estamos vivendo muita coisa agora que você tem muita propriedade para falar. Porém, vamos lá para você contar a sua história acadêmica, para depois você já voltar nesse assunto e aí a gente ir para as suas outras áreas para dar tempo, né? Para a gente conseguir fechar isso bonitinho, tá bom? Cara, a minha história acadêmica, assim, eu me encontrei na questão de, né, falando desde o ensino fundamental, médio, assim, de fato, quando eu estava na faculdade, caiu a minha ficha da importância do estudo. Então, parece que todas as coisas afloraram ao mesmo tempo. Então, a questão do raciocínio, de você poder pensar no que você está fazendo. Então, por exemplo, eu converso com o pessoal e falo o seguinte, eu sempre aprendi a fórmula de Bhaskara, ou equação de segundo grau que o pessoal falava. Mas assim, você sabe aquela sensação, onde eu vou aplicar isso aí, né? Tô aprendendo um monte de conta, pra quê? E aí quando você entende o porquê, aí fica muito mais fácil. Então na faculdade um professor chegou e falou, a gente vai calcular o rótulo desse Guaraná. Vocês sabem como faz? Não. A gente vai aplicar essa equação de segundo grau. Ótimo, muito legal. Pronto, caiu na minha frente. Toda vez que eu vejo um Guaraná agora, eu lembro da equação do segundo grau. Aí começa a fazer sentido o que você está calculando. E aí o que eu vejo na educação como um todo, e às vezes trazendo mais para o pessoal que está saindo, cara, o sentido. Muita gente não vê o sentido mais. Não sei qual é o índice, mas eu acho que um tempo atrás teve muita gente que estuda ensino médio e tal. A evasão escolar está muito grande. Porque talvez a pessoa não vê sentido. Uma perca de tempo, ele percebe às vezes, né? E aí no ensino médio eu tive esse start. E aí de fato eu acredito que eu amadureci muito no ensino médio. Foi engraçado porque eu comecei a estudar, eu paguei a faculdade, né, era particular, consegui passar em público e tal, também eu não prestei. Eu paguei, e aí primeiro ano deu aquele 3 anos parado, e aí depois veio aquele start, eu comecei a estudar de novo, entrei na rotina, aí eu falei, bom, agora eu estou no Enem, era um ano de Enem, e eu vou tentar uma bolsa para a Uni. Ótimo. E aí eu fui, fiz o Enem, né, e aí me inscrevi. Aquele choque do Enem. E aí uma história muito engraçada do Enem, alguns podem... mas esse Enem que eu consegui a bolsa foi um Enem que eu meio que cochilei, e aí no meio da prova eu falei, isso aqui tá um saco, fui lá no gabarito e comecei a responder aleatório, e foi onde eu consegui mais. Ou seja... Assinava sempre uma letra só, que é mais... Cara, e aí... Ou seja, D de Deus. D de Deus. E de esperança, C de Cristo. E assim vai. Por incrível que pareça, foi a prova que me concedeu nota para concorrer a bolsa do ProUni, e aí eu tinha ficado, eram 10 vagas, eu tinha ficado em 11º. Só que um dos caras que colocou lá a engenharia ambiental era a segunda opção dele, e ele passou na primeira. E automaticamente você vai fora. Cara, então era para ser. Ele foi na segunda chamada. Era para ser. E aí foi a minha trajetória. Aí eu tava assim, eu falo que eu tava com um momento em que eu tava com tudo, porque
Eu tinha bolsa, era 100%, então eu não pagava mais a faculdade, porque era muito pesado, cara. Eu lembro que eu trabalhava no VEG, era meu salário praticamente inteiro para pagar a faculdade. É a realidade. Coisa que ninguém fala da faculdade particular Permanecer dentro de uma faculdade é um outro lance. Mesmo que você consiga ter a bolsa, você vai se sustentar indo para a escola, comendo, comprando material. É algo muito caro estudar. Por isso que muitas vezes não é acessível a todo mundo, né? O ensino tem um custo muito caro. Sem contar, assim, de pessoas que passam, talvez, numa USP em São Paulo, porque tem que se mudar para São Paulo, apartamento, só não trabalha, os pais têm que ajudar. Então, assim, é complicado, mesmo para quem está, assim, em cidade pública. Eu tenho uma história que daí talvez fique para uma próxima, que tem como tudo se encaixou. Então, assim, desde o momento que eu falei que eu queria fazer quando eu decidi falar, cara, agora eu quero fazer uma faculdade. E na época, brevemente, depois a gente pode falar mais a fundo, na época eu estava no VEM, de 2008 a 2015, e nessa época, cara, o salário que eu tinha não pagava a parcela da faculdade. E eu falei, como que eu vou... Eu já tinha feito a inscrição, já estava para começar, falei, como que eu vou pagar? Mas isso aí fica assunto para uma outra história. Fica aí a curiosidade, galera. Vocês não vão ouvir isso hoje. Vai ficar na parte 2. E, cara, e assim foi. Foram Foi uma jornada de muita dificuldade. No começo foi, assim, cansaço, trabalhando o dia todo, depois estudando, voltando tarde. Foram 5 anos de muito aprendizado, muito crescimento. E cada vez mais eu tive certeza de que realmente estava no caminho certo, era o que eu queria. Porque cada vez que eu ia avançando, eu ia me encantando mais pelas matérias, pelas disciplinas. Claro que é uma faculdade que é multidisciplinar no sentido de que depois que você se forma, eu acredito que quase todos são assim, mas depois que você se forma, você tem uma gama de áreas que você pode atuar. Então, na engenharia ambiental, fala que você pode seguir para pesquisa, pode seguir mestrado, doutorado, você pode ser um consultor, você pode trabalhar numa empresa. Ser gestor, acredito, né? Que nem gestor, né? Então, assim, dentro desses nichos, tem subnichos que são, por exemplo, eu quero me especializar em vegetação, quero me especializar em gestão de resíduos sólidos. Né? Então, dentro dessas áreas tem outras áreas, mas você vai definindo conforme o seu perfil. Mas eu me identifiquei muito, cara, muito no final do curso, com as matérias. E sempre fui daquele jeito de tentar fazer algo novo. É que no nosso curso a gente fez um experimento que acho que na história da faculdade não teve. De fato, fez um processo, mostrou visível assim, um tratamento de metais pesados na água, resíduos de metais pesados. Fiz um tratamento com ozônio, que era um tratamento meio que natural. Você pega o oxigênio, faz um processo lá, ele vira uma... Você vê como é multidisciplinar, né? Sim. Tem química no meio. Exato. Então foi, assim, foi um crescimento muito bom de 5 anos. Cara, isso aí a gente aborda bem basicamente aí sua fase acadêmica, né? Eu acredito muito, né? E acho que vocês vão concordar comigo, que a academia, ela não acaba ali nos 5 anos, né? Isso é meio que Infelizmente a gente fica triste, porque não é fácil estudar, né? Não. Podia ficar na nossa cabeça tudo sempre, né? Mas não é assim. Eu acredito que você deva ter que estudar sempre, né? Mais e mais sobre a área, para sempre estar atualizado aí nas novidades, porque eu acredito que por você estudar o ambiente, você sabe que o ambiente está em constante mudança, ou seja, se o ambiente está mudando, a gente tem que mudar. Assim como na psicologia o ser humano muda, que é uma maravilha, a gente não para de estudar também. Não é verdade? Cara, eu queria muito conversar com você sobre as outras áreas da sua vida agora. A gente conversou um pouco sobre academia. E aí depois a gente encerra você comentando sobre as chuvas fortes, né? Eu acho que é uma coisa legal da gente falar pela época que a gente está vivendo aqui agora. E pode ser então, vamos conversar? Você acha que a gente começa pelo quê, Vitão? Ator? Músico? Eu acho que vamos encaminhando. Você tem um lance artístico já desde você tocar no ensino médio e tudo mais. A atuação de teatral e tal
Foi como para você, consequentemente dessa época, ou você sentiu mais velho a pensão nisso? Cara, assim, sempre tive, desde então, né, quando eu comecei na parte artística, a parte musical, já tinha uma facilidade. Eu tive, assim, eu falo que eu eu tenho facilidades em aprender coisas. Então, eu não sou o melhor violonista, mas eu peguei rápido Uhum. como faz. Tanto é que depois eu fiz algumas aulas, na época tinha aula gratuita pela prefeitura, é um projeto muito bom que eu acho que devia voltar. Concordo. Meu, foi para mim, para alguns, pode dizer, era só uma aula, mas para mim foi fundamental na minha formação. A aula na época era com o Daniel. E, e aí eu comecei na questão artística. Mas eu era uma pessoa muito tímida. Mas era muito tímido, não tem noção. Nossa, então, né? Que choque. E aí, assim, dentro de outras histórias, eu comecei a participar nesse meio tempo do grupo de jovens na igreja. Legal. E aí também tem toda uma história que pode explicar para uma outra ocasião, mas ali também eu cresci eu trabalhei essa questão da timidez. E aí eu saí, quando finalizou o grupo, eu era uma outra pessoa, uma pessoa que já conversava mais, que já... Aí eu saquei uma questão de que, cara, a vida é maravilhosa, e aí você ter, ou pelo menos em grande parte, o controle, você está no controle da situação, do que você quer, de poder falar, de poder se expressar sem problema, sem ter aquela questão de rótulos, do que as pessoas vão pensar, me, tipo, abriu as portas e eu falei, ó, cara, aí eu comecei a participar do teatro também na igreja, e lá entrava no personagem, falava Pô, que massa, velho. e realmente quebrou aquele pilar de timidez e quebrou também essa questão de que, cara, beleza, vamos fazer um teatro? Vamos, o que você quer ficar? Não sou o melhor ator, tem, assim, também tudo que eu faço não é um estudo, tem pessoas que eu conheço que se dedicam pro teatro, mas eu tô aí, cara. Tem disposição a fazer, né? Isso é muito e- legal, cara, muito legal. E aí a gente também queria que você comentasse aí brevemente, né? Que infelizmente nosso horário tá aí terminando, mas brevemente comenta pra gente saber sobre o marketing digital. E aí eu queria que você emendasse, cara, falando das chuvas fortes, pra gente concluir. E aí a gente já faz o processo de encerramento aí, meu amigo. Ou de Mas bola. desde já vou agradecendo. Cara, o marketing digital, ele é uma atividade recente que eu tô adotando na minha vida. Eu tinha muitas ideias e aí eu fui atrás para ver como é que funcionava, até né, contratar agências e tudo mais, mas, cara, era um momento que eu não tinha condições, era um projeto em segundo plano, e aí eu falei, bom, vou estudar, vou aprender e vou aplicar aí para os meus projetos. E aí, nesse processo, eu pude aprender um pouco também, o que eu falo aqui, não tem nenhuma formação, mas tudo que eu sei, eu vi alguns cursos, né, paguei alguns cursos, mas nada formado, assim, fiz faculdade, nada nesse Nada sentido. assim da área de Não, marketing. fui aprendendo. E aí eu consegui encontrar um método que eu pudesse, que eu aprendi a aplicar para outros negócios. Ótimo. E aí, cara, e aí abriu uma porta para mim que eu amo esse mundo empresarial, o mundo de reuniões, o mundo de criar coisas novas, de sair fora da caixa e falar assim, cara, vamos misturar essa ideia com essa ideia, jogar num caldeirão, encher e ver o que dá. Talvez saia uma coisa nova super legal. E aí esse mundo empresarial proporciona isso. E aí, eu olhando assim, aqui em Olambra e região, que muitos ainda não têm essa visão da importância da internet, né, da tecnologia, e a gente tem assuntos de inteligência artificial e tudo mais, assim, que então é um assunto que está vindo para provavelmente vai ficar e perpetuar aí. Então, assim, muitos não têm essa ideia, ou às vezes tem, mas não tem um start. E aí eu comecei a trabalhar, então, o start com essas empresas. Mostrar para ela a importância do porquê investir em marketing, principalmente marketing digital, na maximização de vendas, de divulgação de produtos, de como se expressar, de como se portar na frente de uma divulgação.
então, né, tudo tem uma linguagem, acho que você pode até, né, falar melhor, né, na parte da Comportamental, mente, né? de como a mente do ser humano funciona, certo tipo de coisa. E não que isso seja ruim, desde que ofereça algo que seja útil, né? Sim. Então, a minha história, muito brevemente, com marketing digital foi isso. Tem outros, né, tem um projeto que foi no YouTube, estou trabalhando muito forte no YouTube. Que bom, né? Um momento que eu estou dedicando bastante para entender os algoritmos do YouTube. Tem 6, 7 canais que eu estou mexendo, então... Pô, isso é o máximo, É cara. legal, porque a gente vai conversar depois. Né? O método que o YouTube trabalha é muito confuso, mas quando você entende, você... Sim. Cara, eu fiz depois de enxergar, eu fiz uma coisa surreal ali que eu não acreditei quando eu vi. Eu falei, cara, então, realmente é um negócio que É o funciona. fruto do trabalho. Né? E aí, puxando o gancho, então, para a questão das fortes chuvas, né? A gente teve bastante casos agora, recentemente, e vão ser situações que a gente vai presenciar cada vez mais. Isso é fato. O mundo, o meio ambiente está mudando, o mundo está mudando, né? A gente tem a questão das mudanças climáticas. E minha única dúvida, só para não te cortar tanto, para encerrar, mas isso é por conta do aquecimento global? O que acontece com a chuva forte? Cara, nem só pelo aquecimento É global. uma das. Perdão. Na verdade, mudou esse conceito. A pessoa fala bastante de mudanças climáticas, mas nem só, na minha visão, né? Assim, é lógico que é uma discussão científica. Eu acredito assim, você tem um consenso de que realmente há mudança climática, o ser humano influencia no clima. Eu sou da opinião de estudar todas as possibilidades, então eu acho que é muito recente ainda a gente poder bater o martelo e falar que de fato é isso, porque tem coisas que acontecem que influenciam direto na nossa vida, no nosso ambiente. Então, por exemplo, a gente sabe que o Sol ele está muito mais intenso. Imagine o Sol, ele tem um foco e esse ponto focal dele está diminuindo, então por isso ele está ficando mais intenso. Então a gente vê um Sol muito mais quente do que era antigamente, muito mais esbranquiçado. Que reflete muito aí, E né? reflete no ambiente, com certeza. Uma explosão solar que ocorre lá reflete no nosso ambiente. A gente tem a questão do El Niño e Laninha, que são o esquentamento e o esfriamento dos mares, que não se sabe ao certo porquê, que influenciam no clima. Então, a gente tem muitos fatores que influenciam. Mas eu acredito assim, partindo para um lado mais racional, é que o fato é que o ambiente está mudando. Tem aquela discussão de que a gente vai tentar fazer coisas para frear isso, e tem aquela discussão de que tá mudando e o que a gente pode fazer para se adaptar a essa mudança. Sim. Se ela vir de qualquer jeito, a gente vai estar preparado ou não? Então fica essa questão. E aí tem essa discussão, né, do pessoal que defende de que não, vamos tentar frear e concentrar os esforços em frear. E tem outro pessoal, não, a gente vai frear um pouco, mas vamos também pensar em tecnologia, em coisas que se mudar, como que a gente vai se adaptar. Cara, que maravilha essa explicação. Tiagão, primeiramente queria agradecer. E já fica o convite para você retornar, para a gente esmiuçar algumas ideias. Acho que a gente entrou bem na primeira parte da sua vida. Acho que é muito legal das pessoas que estão vivendo aí, quem está escutando, jovens, adolescentes que estão escutando o Thiago falar, ele é aí um jovem de 31 anos. Ah, ele é jovem, cara, vou te dar essa moral. E que passou por muita coisa e tá aí como tá, e tem muitas qualidades, e tá falando um pouco delas pra gente hoje. A gente nem entrou na parte esportiva ainda. Nem entrou na parte esportiva, então tem muita Foi coisa para puta, se né? falar. E eu acho que isso que é Temas legal. polêmicos. Temas polêmicos. Isso que é legal. Olha o tanto de conteúdo que as pessoas têm para nos trazer. Queria agradecer ao Vitão. Vou dar um espaço para a gente finalizar. Então, Vitão, por favor, pode começar aí despedindo aí da nossa galera. Fechou. Um prazer conversar com vocês dois hoje. Foi muito legal. Acho que cada pessoa tem uma história muito longa para contar e muita conversa para debater e muito assunto. Então é muito legal a gente abrir mais um espaço que a gente possa debater, conversar. Achei muito legal o seu projeto, você está de parabéns. Muito obrigado. Gostei muito de te conhecer mais profundamente, assim, tipo, da gente trocar uma ideia
além de estar num rolê, tal, e a gente conversar sobre coisas do cotidiano, mas conversar sobre uma questão mais particular e tudo mais, do seu conhecimento, da sua área. Eu acho que você tem que tacar-lhe pau nesse projeto mesmo, e dizer, estou muito feliz e maior gratidão mesmo por você ter me convidado e ter sido com o Thiagão aí, foi muito legal. Thiagão, então. Cara, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, Zê, pelo convite, Vitão, por estar aqui também, né, junto e participando desse primeiro episódio. Eu espero que de verdade esse projeto se perpetue, porque através das nossas experiências, das trocas de ideia, a gente pode avançar e talvez o que a gente fale aqui possa servir de coisas, de elementos para outras pessoas que estavam faltando para a vida dela, né? Então, eu não falo que eu sou um exemplo, mas talvez a pessoa que está na situação que eu estive possa olhar para minha história e falar, cara, nossa, foi bom, me elucidou no que eu estava precisando. Então, Elias, eu quero que agora falando de coração, da responsabilidade que o seu projeto tem, do impacto que o seu projeto tem em atingir pessoas, independente da idade, talvez não sei os próximos temas, mas desde religião, política, se for o caso, mas independente disso, você tem uma oportunidade de tocar pessoas, de mudar a vida das pessoas através de uma conversa, uma troca de ideia que a gente vai ter aqui. A experiência do Vitão, que eu acredito que ele tem muita experiência também, e pena que o tempo é curto, Sim, mas sempre que precisar, vou estar à disposição para te ajudar. Vou precisar, sim. Vindo e é isso. E uma mensagem que eu deixo para a galera, assim, quem está ouvindo, procure se desenvolver, cuide da sua mente, Legal. cuida no seu aprendizado, procure cuidar da sua espiritualidade, independente da religião, tente fazer algum esporte físico, cuide da sua saúde também, da sua alimentação, beba água, meu slogan, né? Beba água. Mas é isso, de coração, procure ter uma vida mais light, às vezes nem sempre é só trabalho, às vezes nem Maximização de tudo, né? Isso, aproveite mais, né? Os momentos com os amigos, os momentos com a família, independente de que você considere como família, um pai, uma mãe, ou só um tio, uma avó. E é isso. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Contribuiu e muito, meu amigo. Então agora eu vou estar fazendo esse momento de encerramento. Esse é o primeiro episódio, sintam-se honrados, né? Obrigado. Do Geração Z. Espero que a Geração Z seja vista de uma maneira melhor depois dessa conversa, tá? E você contribuiu muito. Para mim, pelo menos, contribuiu muito. Acredito que o Vitão também. Com certeza. E para quem vai escutar também, vai contribuir muito. Obrigado por todo o conhecimento que você trouxe. E obrigado por essa conversa super prazerosa que a gente teve. Eu adoro conversar com amigos e sobre temas pertinentes. Então, é um prazer. Então, gente, esse foi o primeiro episódio aí do Geração Z. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, compartilha aí, galera. E tamo junto aí. Até a próxima, hein?